Bem-vindos de volta ao canal Resumo dos Filmes. Hoje eu vou contar a história do primeiro episódio da quarta temporada da série American Horror Story, chamado Monsters Among Us. Alerta de spoilers a seguir. O episódio começa com uma garota chamada Dot Tatler nos contando sobre o dia em que o mundo que ela conhecia acabou, enquanto entrava no que parecia ser uma feira de circo. Era sábado, dia 3 de setembro de 1952. Ela diz que as sombras que a haviam protegido foram banidas pelas luzes ofuscantes do escrutínio. Ela sabia que estava entrando nos portões do inferno, mas como a atração inevitável da gravidade, não havia nada que pudesse fazer a respeito. O filme então corta para um leiteiro chegando à casa de campo de Eudora Tatler em Júpiter, na Flórida. Ele percebe que a Sra. Tatler ainda não pegou a entrega do outro dia. Preocupado, ele entra na casa dela para inspecionar. Para o seu horror, ele encontra o cadáver brutalmente assassinado da Sra. Tatler, deitado ao lado da mesa de jantar. Ele se assusta, mas decide investigar mais a fundo. Então ele pega um rolo de massa na cozinha e sobe as escadas. Ele ouve um barulho estranho vindo de dentro de um armário e fica cada vez mais assustado. O episódio então corta para uma mulher ferida sendo levada para uma sala de cirurgia. Uma enfermeira sai do quarto com uma expressão de nojo do que viu e vomita no corredor. O médico examina a mulher por meio de uma máquina de raio-x e revela que ela tem uma bexiga, 3 rins, 4 pulmões e 2 corações com um sistema circulatório compartilhado. Mais tarde, uma enfermeira lê um artigo de jornal sobre o incidente. O artigo diz que uma criatura monstruosa ferida, possivelmente parente de sangue da Sra. Tatler, foi encontrada em sua casa. Uma stripper de doces chamada Penny especula que o monstro era o filho da Sra. Tatler, que ela mantinha escondido do mundo. Uma mulher chamada Elsa Mars chega e conversa com Penny antes de perguntar a ela sobre a criatura extraordinária, que, segundo os rumores, teria sido trazida para o hospital. Penny se recusa a dar informações sobre o paciente, mas Elsa apela para a jovem rebelde interior de Penny e lhe entrega um cartão de visitas, pedindo que ela entre em contato. Mais tarde, Elsa se veste com a roupa de Penny e entra na ala de segurança onde a paciente está internada. Ela espia pelas cortinas e encontra uma mulher com 2 cabeças dormindo na cama. Elas são Dot e Beth Tatler, as filhas da Sra. Tatler. Elsa remove as cortinas e as acorda, elogiando a sua beleza. Ela entrega um balão às irmãs e revela que foi até a casa delas para comprar um vestido. Acontece que as 2 irmãs podem se comunicar telepaticamente. Dot tem um comportamento sério e gosta de silêncio, enquanto Beth é mais animada e gosta de assistir filmes divertidos. Elsa não consegue encantar Dot, que a enxerga com desconfiança das suas intenções. Então ela pergunta às meninas sobre a vida sexual e os namorados delas, o que faz Beth dar risada, enquanto Dot faz uma cara de desgosto. Elsa então deixa as irmãs sozinhas, mas não antes de prometer que voltará. A cena então corta para um casal, Troy Miller e Bonnie Lipton, dando uns amassos à beira de um lago. De repente, Troy corre para o seu carro para buscar algo, enquanto Bonnie aguarda a volta do seu amante. Alguém é visto saindo do mato e caminhando em sua direção. A garota finalmente percebe a pessoa e descobre que se trata de um palhaço. Ele tem uma máscara sorridente e assustadora na metade inferior do rosto. Bonnie se assusta com ele no início, mas o palhaço faz uma reverência e lhe dá flores falsas, fazendo com que ela se sinta mais segura e confortável. O palhaço então tira pinos de boliche da sua bolsa, enquanto Troy retorna. Bonnie fica novamente nervosa quando descobre que Troy não o contratou. O palhaço então derruba o casal com o pino de boliche. Quando Bonnie recupera a consciência, ela encontra o palhaço esfaqueando Troy até a morte com uma tesoura. Assustada, ela tenta fugir, mas o palhaço a alcança. Em uma lanchonete, Elsa está recortando pedaços de jornal para o seu álbum de recortes sobre filmes, enquanto outros clientes estão lendo sobre o terrível assassinato na casa dos Tatler. Elsa percebe que um rapaz chamado Jimmy Darling está usando luvas de couro e está flertando com uma garçonete do outro lado da lanchonete, e por algum motivo isso a enfurece. Ela o confronta por flertar com as garotas enquanto ela se esforça para encontrar esse novo lugar para que eles possam chamar de lar. Um lugar onde eles possam expandir o seu show e construir um público. Jimmy responde que ouviu o senhorio pedindo para ela ir embora e diz que ela está vivendo uma ilusão. Em uma sequência de flashback, Elsa é vista pendurando roupa suja enquanto segura uma mulher adulta de 2 metros de altura, chamada Ma Petit. Quando seu senhorio, o Sr. Haddonfield, se aproxima e diz que quer que ela desocupe as suas terras.
Ele quer arrendar as suas terras para alguém que esteja disposto a pagar adiantado e em dinheiro. Ele lhe diz que, embora ela tenha assinado um contrato de aluguel por 1 ano, há 2 meses não tem clientes para o seu show. Além disso, a esposa do Sr. Haddonfield não gosta que os malucos fiquem em sua casa. Elsa responde que seus monstros não fariam mal a uma mosca e mostra ao senhorio sua lingerie de seda belga. Ela lhe entrega a lingerie e a convida a entrar em seu quarto para tomar um drink. De volta ao presente, Elsa diz a Jimmy para se meter na vida dele quando ele pergunta em voz alta como ela conseguiu convencer o proprietário a deixá-los ficar por mais 1 mês. Em seguida, ela pergunta a ele de forma provocante o que a garçonete com quem ele estava flertando acharia da sua deformidade. Jimmy ignora o comentário dela e diz que tudo acabou, o que só enfurece Elsa, que lhe diz que as coisas vão mudar e que ela tem um plano. O filme corta para uma casa no subúrbio, onde um grupo de donas de casa se reúne para uma festa, onde elas reclamam umas das outras e sobre suas vidas sexuais ruins. Então, uma mulher aparece no quarto dos fundos sorrindo, como se alguém tivesse acabado de lhe dar uma bela cantada. O anfitrião então se aproxima da esposa tímida do grupo e lhe fala sobre uma atração à beira da estrada. A esposa tímida vai para o quarto dos fundos, onde Jimmy está esperando por ela sem as luvas. Acontece que as mãos de Jimmy são deformadas. A mulher se deita na cama, levanta o vestido e Jimmy começa a fazer a sua mágica. De volta ao hospital, Elsa pergunta às meninas sobre a noite em que a mãe delas foi assassinada. Dot afirma que foi um roubo que deu errado. Ela diz que o ladrão ficou furioso quando percebeu que elas não tinham nada para roubar e matou a mãe delas com raiva antes de atacá-las. Betty acrescenta que o homem usava um chapéu e cheirava a perfume barato. No entanto, enquanto Betty continua, Elsa reconhece o enredo de um filme hollywoodiano chamado Gaslight. Elsa então revela que sabe que a Sra. Tatler morreu há 2 dias, antes das irmãs serem encontradas com ferimentos recentes. Ela percebe a besteira e diz para elas esclarecerem a história antes que a polícia as aborde. Enquanto isso, o palhaço assustador continua em uma onda de crimes. Ele assassina brutalmente um casal, Jeffrey e Mildred Bachman, em sua casa e sequestra o seu filho Corey, de 8 anos. A série de assassinatos e sequestros em um período de 1 mês em uma cidade pacífica leva a polícia a acreditar que o mesmo maníaco matou os Bachman, a Sra. Tatler, Troy Miller e sequestrou Corey e Bonnie. O palhaço mantém Corey e Bonnie em cativeiro em um trailer em ruínas, no que parece ser o meio de uma selva. Ao ver o garoto tão assustado, o homem tenta fazer com que ele sorria, mas acaba o assustando ainda mais. Frustrado, o palhaço começa a jogar coisas na gaiola. Com medo de serem presas, as irmãs Tatler fogem do hospital, mas Elsa as pega em flagrante em casa, se preparando para fugir. Ela as acusa de terem matado a sua mãe e especula que Betty deve ter matado a Sra. Tatler em um acesso de raiva quando ela não as levava ao cinema ou não as deixava sair. Dot admite e afirma que Betty não sabia o que estava fazendo com que Elsa especule que Dot esfaqueou Betty para fazer parecer que elas também foram vítimas do assassino da sua mãe. Betty vai direto ao ponto e pergunta o que Elsa quer delas. Elsa finalmente revela suas verdadeiras intenções e leva as irmãs para sua casa. Ela planeja usá-las como atração principal de seu show de aberrações, que apresenta pessoas com desenvolvimento anormal. É dia 3 de setembro. Betty escreve em seu diário sobre finalmente ser livre. Ela está hipnotizada pela seda, pelo glamour e pelas luzes do circo. Enquanto isso, Dot teme o futuro e anseia pela tranquilidade da fazenda. As aberrações de Elsa incluem a mãe de Jimmy, Ethel, a mulher barbada, Mip, o nerd, Pepper e outros. Jimmy fica preocupado com a possibilidade da polícia procurar as irmãs Tatler, mas Elsa lhe diz que planeja ser o álibi delas. Por ordem de Elsa, Jimmy coloca um pôster do show destacando as atrações principais, as irmãs siamesas. Um carro cheio de jovens hooligans passa e assedia Jimmy e outros anormais por serem diferentes, lembrando a Jimmy como o mundo os trata de forma diferente por causa da sua condição. Mais tarde naquela noite, uma Penny desarrumada invade a sala de jantar e confronta Elsa por tê-la drogado. No entanto, Elsa ri e a lembra que ela veio com eles por vontade própria. Ela mostra a Penny uma filmagem de uma Penny feliz, drogada, com uma pipa, curtindo e praticando atos sexuais com Jimmy e os outros malucos. Atônita e horrorizada, Penny começa a sair, ameaçando contar ao mundo sobre a depravação das aberrações, mas Elsa a impede e lhe diz que os verdadeiros monstros estão fora dessa tenda nos subúrbios. As donas de casa entediadas, amargas, sufocadas e sem alma que sonham com estranhos prazeres eróticos a portas fechadas. Enquanto isso, os monstros de Elsa,
que os outros chamam de depravados, são belos heróis que oferecem a sua estranheza, riso e medo às pessoas que precisam de entretenimento sem pudor. Eles levam a vida que escolheram, ao contrário dos outros. No dia seguinte, Jimmy entrega à mãe o dinheiro que ganhou, entretendo donas de casa, e diz a ela que quer deixar o programa para ter uma vida normal. Mas Ethel o rejeita e lhe diz que isso é normal para eles. Mais tarde, Jimmy percebe que um detetive está dentro da barraca de Dot e Beth para prendê-las, sob suspeita de terem assassinado a mãe delas. Jimmy as defende, dizendo que elas não fariam mal a uma mosca, mas o detetive chama as gêmeas de monstros depravados que podem fazer qualquer coisa. Farto de ser ridicularizado e desrespeitado por ser diferente, Jimmy mata o detetive em um acesso de raiva. Pela primeira vez, Dot sente um senso de comunidade com os anormais e agradece a Jimmy por tê-lo salvado. Naquela noite, um sujeito arrogante, chamado Dandy Mott, e a sua mãe Gloria ficam na plateia esperando o início do show. É revelado que Gloria comprou o show inteiro só para o seu filho. Logo, Ethel abre o show e apresenta o homem com mãos como braços, Pepper, além de Mapeti e as irmãs siamesas. Em seguida, Elsa sobe ao palco e canta um número de David Bowie, com as consideradas aberrações se apresentando atrás dela. Dandy começa a gostar de Dot e Beth, e após a apresentação, Gloria diz a Elsa que quer comprar as gêmeas para o seu filho, revelando que está disposta a pagar $15.000. No entanto, Dot e Beth recusam a oferta, dizendo que o show de aberrações é o lar delas. Chateada, Gloria zomba de Elsa, chamando sua tentativa de cantar de patética. E a coisa mais esquisita de toda a noite, antes de sair correndo. Depois disso, Jimmy lidera uma procissão de aberrações para enterrar o detetive na floresta. Ele faz um discurso inflamado, chamando a atenção para o quanto o mundo os trata mal. Ele diz que se o mundo quer chamá-los de monstros, sem nem mesmo conhecê-los, então eles agirão como monstros. E promete que se alguém tentar mexer com eles de agora em diante, acabará como o detetive. As aberrações então se aproximam do detetive e o cortam em pedaços, enquanto o palhaço observa à distância. Mais tarde, quando Elsa não janta, Ethel leva comida para sua barraca. Parece que as palavras de Gloria parecem ter afetado a mente de Elsa. Quando Ethel agradece a Elsa por tê-la salvado ao trazer as irmãs siamesas, Elsa confessa que não trouxe as gêmeas para salvar o show, mas para salvar a si mesma. Elsa sempre quis se tornar uma estrela, mas agora ela se pergunta se é tarde demais para ela. Levando embora o cachimbo de ópio de Elsa, Ethel lhe garante que ela é talentosa e que deve se tornar um nome conhecido. Depois que Ethel sai, Elsa coloca uma música e tira meia calça, revelando as suas pernas artificiais. Obrigada por assistir. Não se esqueça de se inscrever e deixar o seu like.